E aí, embaixadores, boa tarde, joia? Somos embaixadores do reino e nós vivemos o reino desde agora. Não é quando Jesus Cristo voltar e a gente for para o céu. O reino de Deus é presente aqui nessa terra e agora. E se a gente não está vivendo o reino, tem alguma coisa de errado. Veja bem, Lucas 18, do verso 18 até o verso 30, é uma história muito interessante. Fala sobre um líder jovem, judeu, praticante da doutrina religiosa da época. Ele chega para Jesus, e olha que Jesus tinha acabado de falar para a gente ser como um menino para herdar o reino dos céus. Ele chega para Jesus e pergunta o que ele tem que fazer para herdar o reino dos céus. Jesus fala para ele sobre os mandamentos, o que é a mesma coisa de você chegar para um advogado, especialista, doutorado, mestrado, professor, que dá aula e tudo, e você chegar para esse especialista e querer citar para ele o código da lei, o que está dizendo na lei. Isso foi o que Jesus fez ao provocar aquele jovem naquela época e falar para ele obedecer os mandamentos, não furtar, honrar pai e mãe. Ele fala para Jesus, mas tudo isso eu já pratico. Então Jesus se volta para aquele jovem e fala para ele: pega tudo que você tem, jovem, vende, dá aos pobres e me segue. Porque aquele jovem não entendia que Deus nos demonstra, que Deus nos mostra milagre a milagre a cada dia. Nada mais importa, só o que importa é o Pai, é Deus, é o reino, o restante todo perde o valor. Aquele jovem ficou muito triste com o que Jesus falou para ele, saiu andando. Algumas pessoas estavam com Jesus, observaram, viram aquilo acontecer. Jesus, triste com aquele jovem, soltou, falou: é difícil o rico entrar no reino do céu. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Camelo passar por uma agulha não é uma agulha de costura. O camelo passar por uma agulha é um treinamento, disciplina, e inclusive é um treinamento que o camelo precisa se abaixar bastante para ele conseguir passar por uma portinhola pequena. Os treinadores de camelo eram pessoas mestres, é como o domador de leão hoje em dia. Para poder treinar o camelo e fazer o camelo passar por uma portinhola. O camelo é alto pra caramba. Para você fazer ele passar por uma portinhola que é da altura de um ser humano, é uma coisa impressionante. Ou seja, a nossa humildade de servir a Deus acima de tudo e de todas as nossas coisas, servirem para o reino, é que promove que um rico possa sim ser salvo. Mas o rico ele só quer a sua riqueza para si. Aí então, vindo para cá de volta para a história, quando Jesus comenta isso, as pessoas que estavam com Jesus falam assim: e quem é que pode se salvar? Mais uma vez, é a segunda situação, Jesus responde: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nossa salvação, herdar a vida eterna, não tem a ver com a nossa riqueza, com o que a gente pode fazer. Tem a ver somente com Deus, porque é Deus quem nos promove a salvação. Vemos a terceira situação dessa história. Pedro, impulsivo sanguíneo, fala para Jesus: ó, eu deixei família, deixei esposa, deixei meu trabalho, meu barco, deixei tudo para poder te seguir. Nossa, não tinha entendido, ninguém tinha entendido direito ainda a situação. Aí Jesus, mais uma vez, ele explica, porque tudo se trata do reino de Deus. Aí ele fala: todos que deixarem casa, família, emprego, seja lá o que for que a pessoa deixar, ou seja, se o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa na vida daquela pessoa, ela fica apta a começar a viver o reino de Deus imediatamente. É por isso que Deus fala que qualquer um, Jesus falando ali para Pedro, qualquer um que viver o reino de Deus, que deixar qualquer coisa pelo reino de Deus, já começa a viver o reino de Deus logo e no futuro, inclusive na salvação. Porque o que é importante é a gente viver o reino de Deus já a partir de agora, aonde amar a Deus acima de todas as coisas e fazer aquilo que é a vontade do Pai vai ser mais importante do que o dinheiro que a gente tem, do que a nossa especialidade, do que aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, porque tudo isso perde a importância quando é para o reino de Deus. Meu convite: sejamos embaixadores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe.